Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece nos bastidores do nosso Vascão. Então já peço para todos vocês que estão assistindo aqui ao vídeo para deixar aquele joinha, para deixar aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo, porque ajuda demais o canal a continuar crescendo e continuar sendo divulgado aí pelo YouTube para outros vascaínos. E se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, ó, que fica aqui do ladinho para receber os avisos aí do YouTube assim que os nossos vídeos forem ao ar, beleza? Então no vídeo de hoje aí vamos falar sobre a preparação que o Luxemburgo tá fazendo para a próxima partida do Vasco contra o Avaí, né? Ele que tá formando um time ali com algumas novidades, algumas surpresas. Vamos estar falando ali alguns jogadores que provavelmente devem estar entrando como titulares aí para esse próximo jogo de domingo. Vamos falar também sobre a questão do executivo de futebol, diretor de futebol, que o Vasco está aí tentando achar para poder tocar, né, o nosso clube nessa parte do departamento de futebol, já a partir, quem sabe, dessa parada da Copa América. E falar também sobre a questão de reforço, né? O Vasco que está se movimentando no mercado. O presidente do nosso clube, Alexandre Campelo, parece que entrou em contato diretamente com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Então vamos falar sobre algumas possibilidades, né? Mais de 5 nomes do Palmeiras sendo especulados no Vasco. Vamos falar quem são esses jogadores e perguntar para vocês quais desses atletas que vocês acreditam que poderiam fazer uma diferença caso realmente chegassem aí ao nosso Vascão, beleza? Então vamos que vamos aí, ó, deixa aquela curtida, peço para você também compartilhar, tem um botão logo aqui embaixo escrito compartilhar, clica ali e divulga aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, onde você puder, para ajudar as mais vascaínos a conhecerem aqui o nosso canal, que continua crescendo, em breve aí batendo a marca dos 200 mil vascaínos, e vai ter uma surpresa aí super legal para todo mundo que acompanha a gente aqui diariamente, beleza? Então vamos começar o vídeo com aquela boa e velha pergunta do Mário, né? Uma pergunta que a gente faz aqui no canal no vídeo da manhã e tenta responder ou no vídeo da tarde ou então no vídeo da manhã do dia seguinte. A pergunta de hoje é uma pergunta para quem é vascaíno, conhece do clube, é muito fácil. Quem são os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro? Pergunta aí que, se você acompanha o futebol um pouquinho mais de perto, vai responder já de primeira aqui nos comentários. E se você não sabe, corre e dá uma pesquisada, volta aqui no vídeo, vai nos comentários ali, deixa quem são os 3 maiores artilheiros aí da história do Campeonato Brasileiro. E agora começando o vídeo falando aqui sobre esse próximo jogo do Vasco, né? Um jogo que, na minha opinião, tem que ser um jogo que o Vasco vai começar a jogar futebol no Campeonato Brasileiro, né? A gente que tem agora essa expectativa da estreia do Luxemburgo como nosso novo treinador, e tem que ser o pontapé inicial para o Vasco conseguir começar a sair dessa situação aí deplorável que a gente se encontra, né? Estamos na última colocação da tabela, estamos ali segurando aquela lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação muito desagradável. Após as 4 rodadas, a gente tem apenas 1 ponto, né, no campeonato, sendo que desses 4 jogos, 2 desses jogos o Vasco jogou aí como mandante, né, e 2 jogos fora de casa. E agora a gente tem uma sequência de mais 5 partidas, sendo que 4 delas serão disputadas no Rio de Janeiro, sendo essa primeira domingo às 7 horas da noite em São Januário, contra o Avaí, um adversário que não vence há mais de 1 mês, tem que levar isso em consideração também. O Avaí que nos enfrentou na Copa do Brasil, o Vasco conseguiu 2 vitórias, uma por 3-2 em São Januário e depois outra vitória jogando fora de casa, né, lá contra o Avaí, conseguindo a classificação para a próxima fase naquela situação. Então, a preparação com o Luxemburgo já começou desde a segunda-feira, né? Apesar dos jogadores não terem ido a campo na segunda, o Luxemburgo já teve reuniões com diretoria, com a questão da comissão técnica, com o próprio Marcos Valadares, com o seu auxiliar técnico. Isso aí, obviamente, foi para conhecer e entender um pouco melhor o atual plantel, o atual elenco do Vasco. Ele que na terça-feira já foi a campo e começou com atividades muito diferentes, né, muito específicas, principalmente na parte física dos jogadores. A gente sabe que o Vasco aí vem tendo muitas dificuldades nessa questão física. A gente vê constantemente no segundo tempo os jogadores do Vasco aí sentindo cansaço, o time tendo aí que diminuir o volume
de jogo, muitos jogadores também sentindo câimbras. Então o Luxemburgo, com o seu novo preparador físico, né, que ele trouxe junto com a comissão dele, focando muito nessa questão física de jogadores como Maxi Lopes, de jogadores como Bruno César, Valdívia, que acabou de chegar. Então achei isso aí muito importante. Uma outra novidade que o Luxemburgo implementou foi o treinamento integral. Os jogadores se apresentam de manhã no CT do Almirante para fazer o primeiro parte do treinamento, né, na parte matinal, fazem ali toda a parte física, vão lá, almoçam no hotel, retornam para o CT para na parte da tarde trabalhar mais na questão tática, na questão ali de coletivos, finalizações. Então isso é uma moda antiga de treinamento que os jogadores não estão tão mais acostumados nesse momento, mas o que o Luxemburgo, pelo menos nesse primeiro instante aí, trouxe, né, de volta para o Vasco para arrumar a casa e para conseguir organizar o Vasco, pelo menos, né, pelos próximos 5 jogos, a gente conseguir um certo número de pontos necessários para sair da situação complicada que o Vasco se meteu aí nesse início do Brasileiro. Então o Luxemburgo, como a gente falou, deve estar fazendo muitas alterações na equipe. Uma das alterações deve ser no meio-campo, com a entrada do Bruno César, né, como aquele jogador centralizado, organizador. O Bruno César, que inclusive já atuou sob o comando do Luxemburgo no Corinthians, né, na passagem dele pelo Corinthians alguns anos atrás. O Luxemburgo também existe a possibilidade dele estar entrando com 3 volantes, sendo que desses 3 volantes, 2 dos jogadores podendo sair um pouco mais para o jogo. Pode ser que seja o Andrei e o Lucas Mineiro, e também a possibilidade do Felipe Bastos entrar como titular, né, jogando ali um pouco mais recuado, dando um pouco mais de proteção para a zaga do Vasco. No gol, é provável que o Sidão seja mantido. O Luxemburgo ontem teve uma conversa particular com o goleiro, passando confiança, dando moral para o Sidão, mostrando para ele que ele já passou com clubes como São Paulo, Botafogo, e agora no Vasco ele tem aí que está cumprindo, né, com as suas metas, sendo um goleiro de qualidade, passando confiança para o time. E quem sabe nessa próxima partida aí o Sidão não consiga, né, se reerguer depois aquela situação terrível, né, que aconteceu no último jogo, aquela situação deplorável da Rede Globo tá entregando o prêmio ali de melhor em campo para o goleiro Sidão aí, e provavelmente, como eu falei, Luxemburgo deve estar mantendo ele como titular. Na lateral direita também provavelmente teremos uma novidade. O Pikachu, existe aí a chance dele está retornando para sua posição de origem, né? O Cáceres e o Cláudio Vinck, que não vem nada bem nessa temporada, 2 contratações que foram feitas ali para tentar solucionar o nosso problema da lateral e não vem dando certo. Então o Luxemburgo pode ser que utilize o Pikachu voltando a atuar como ele atuava no começo da sua carreira no Paysandu na lateral direita. É um problema na questão de marcação. O Pikachu é forte, né, na parte ofensiva, chega muito bem lá na frente como um elemento surpresa, sabe chutar bem de fora da área, tem um bom cruzamento, mas na parte defensiva, até porque ele atua já há mais de 2 anos no Vasco, mais como um meia, mais como um ponta, vai ter que trabalhar bastante, né, nessa questão defensiva do Pikachu. Na zaga, existe ainda a possibilidade do Leandro Castan voltar ao time titular. O Wesley está se recuperando e deve também estar disponível, e o Ricardo Graça, que vem fazendo partidas muito constantes, né, muito boas nessas últimas 3 ou 4 jogos aí, e também pode estar sendo titular dessa partida. Então existe a dúvida ainda em relação à zaga, e na lateral esquerda, muito provavelmente o Danilo Barcelos sendo mantido. E lá no ataque, Maxi Lopes, né, como titular, provavelmente com o Rossi e o Marrone ou o Valdívia, dando essas opções pelos lados de campo. Então esse deve ser aí o time do Vasco para esse jogo contra o Avaí no final de semana, né, nesse domingo, às 7 horas da noite, lá em São Januário, com presença massiva da torcida do Vasco, empurrando, dando apoio e marcando presença, porque o Vasco vai precisar, o Vasco vai necessitar demais do apoio 100% da torcida para conseguir já ganhar esses primeiros 3 pontos, quem sabe até mesmo já sair da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados, né, combinação de resultados que tenha nessa rodada, e já dando, né, uma respirada um pouco melhor para a próxima partida fora de casa contra o Fortaleza. O Vasco que não ganha uma partida fora de casa, né, jogando fora do Rio de Janeiro desde novembro de 2017 contra o Cruzeiro, aquele jogo que a gente ganhou lá, conseguiu até dar um passo muito grande para a classificação para a Libertadores. Ano passado a gente ganhou um clássico contra o Fluminense, que foi fora de casa, mas não foi, né, porque foi no Rio de Janeiro, e na minha opinião isso nem conta como uma vitória fora de casa. Então é isso, preparação continua. Essa sexta-feira deve ser o último dia aí que o Luxemburgo deve estar fazendo os últimos
acertos no time para a partida que o Vasco vai ter aí nesse final de semana. E lembrando, faltando 45 minutos para a bola rolar, a gente entrar ao vivo aqui no canal com direito a sorteio de 2 camisas do Vasco. Basta você estar inscrito no canal, com o sininho aqui ó, de notificações ativado e também seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e o Facebook. Estão todos aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje para você estar participando aí nesse sorteio dessas 2 camisas, uma oficial do Vasco e uma oficial do canal, que vai fazer aqui com a gente ao vivo, né, na live pré-jogo nessa partida de domingo. Agora entrando no assunto executivo de futebol, né? O Vasco, desde a saída do Alexandre Farias, tá com essa posição vaga, né? O Luxemburgo foi contratado, tá aí meio que fazendo aquele meio de campo entre executivo de futebol, junto com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que também acumula a posição de vice-presidente de futebol do clube. Então, nesse momento, com a posição vaga, eles dois estão fazendo essa comunicação direta, né? Do treinador com o presidente. E essa posição ali, o Vasco ainda está analisando quais são os melhores nomes, né? Quais são as melhores possibilidades que possam estar chegando. Nomes como Antônio Lopes, Ricardo Rocha, próprio Rodrigo Caetano, Paulo Angione foram cogitados. Ontem surgiu o nome também do Alexandre Galo, que já foi treinador, ex-jogador também, para quem sabe está sendo especulado, né, para essa posição. O certo é que o Vasco deve, ou provavelmente deveria, fazer essa contratação desse nome até antes, né, da parada da Copa América, porque seria importante, né, o trabalho de unificação do treinador com esse executivo de futebol, com o presidente do clube, com uma integração com a base. Então acho que é importante a vinda de um nome bom, um nome experiente, um cara ali que conheça o Luxemburgo e conheça o Vasco também e que esteja implementado, né, nesse meio do mundo do futebol aí, que é um mundo muito volátil, as coisas mudam muito rápido. Então é interessante que o Vasco consiga o quanto antes trazer um nome aí legal para estar tocando o departamento de futebol do clube. E falando em departamento de futebol, entrando agora no assunto contratações e reforços, né? Parece que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, entrou em contato diretamente com o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, né, o cara que toca o futebol do Palmeiras, toca ali todo aquele grande clube do Palmeiras que é nesse momento, com muito dinheiro, contratações aí fartas, o time A e o time B do Palmeiras ali, com toda certeza, se jogassem em campeonatos paralelos, estariam disputando aí títulos, classificação para Libertadores, e parece que o Campelo aí, com aval do Luxemburgo, vai tentar realmente um pacote de reforço do Palmeiras, alguns nomes que não vêm sendo utilizados nesse momento pelo Porco. Parece que o Vasco vai estar tentando trazer, né, para essa continuação de brasileiros. O primeiro deles, como a gente já falou nos vídeos de ontem, é o Guerra, um cara que não vem sendo utilizado há praticamente 2 anos lá no Palmeiras, desde que foi contratado no final de 2017, após aquela grande final de 2016, após aquela grande Libertadores que ele fez, né, sendo eleito o melhor jogador da Libertadores, veio para o Palmeiras e quase aí não foi utilizado, principalmente esse ano de 2019, ele não entrou em nenhum jogo. Então parece que o Vasco está tentando essa possível negociação para trazer o Guerra por empréstimo e teria que ver a questão salarial. Outro nome que foi cogitado é o do lateral direito Fabiano. Esse aí eu acho que viria para brigar por posição, mas a situação é tão complicada nesse momento de lateral direito do Vasco que provavelmente assumiria a titularidade do zagueiro Antônio Carlos, que eu acho um pouco mais complicada essa contratação, até porque ele vem sendo aos poucos ali utilizado pelo Filipão, e no Vasco ele não necessariamente seria titular, né? A gente tem aí o Castan, tem o Breno voltando de lesão, tem o Ricardo Graça que vem evoluindo, tem o Erle, que há pouco tempo atrás teve o seu contrato renovado aí por mais 2 ou 3 anos. Então zagueiro, eu não sei se seria nesse momento a situação mais importante de todas. O atacante Arthur do Palmeiras também foi especulado, que seria um dos nomes que interessaria ali ao Vasco nessa negociação, mas também acho muito difícil devido ao Arthur também fazer parte dos planos do Filipão. Então não acho que seria tão fácil assim a liberação do jogador. E o último nome que surgiu aí nesses últimos dias foi o nome do Matheus Fernandes, ex-jogador do Botafogo, foi contratado pelo Palmeiras, não vem sendo utilizado, um volante, né, que teve uma participação interessante no Botafogo e também com o aval do Luxemburgo poderia estar chegando, além do Otero, que já foi falado, além do Richelli. Mas eu acho que essas negociações com o Palmeiras podem ser que fluam, né, com mais facilidade, porque são jogadores que não vêm sendo utilizados. Seria interessante para o Palmeiras botar esses caras para jogar num time de Série A como o Vasco, dar visibilidade. Como sempre aí o Palmeiras tem um elenco muito grande, com muitos jogadores de qualidade, e quem sabe
houve, né, um acordo de cavalheiros. O Vasco e o Palmeiras sempre foram clubes que se deram muito bem. No passado, o próprio René Simões já tinha dito sobre isso, né, que o Vasco e o Palmeiras tinham um acordo aí entre os clubes para fazer esse tipo de situação. E hoje a situação do Vasco é complicadíssima, financeiramente falando. O Vasco aí vive um caos gigantesco e o Palmeiras está no outro lado da moeda. É um clube muito bem administrado, é um clube que entra dinheiro a todo momento, de sócio-torcedor, de patrocínios, de cotas de TV, e o fato deles terem que estar pagando salários de jogadores que não vêm sendo utilizados seria aí um dos motivos para, quem sabe, o Vasco estar tentando essas contratações, arcando com metade do salário ou parte do salário de algum desses jogadores que poderiam com toda certeza chegar e fazer uma grande diferença no plantel do Vasco aí para o restante de 2019. Mas pergunto para vocês aí, o que vocês acham desses 5 nomes do Palmeiras, do Otero, do Richelli? Qual a opinião da galera em relação a essas possíveis contratações? Vocês acham que alguns desses aí não são necessários? Quais que vocês acham que não deveriam estar vindo para o Vasco? Quais deles vocês acham que fariam uma grande diferença? Eu, na minha opinião, o Guerra é um cara que, apesar de não estar aí sendo utilizado, eu acho que poderia ser um nome muito legal para vir para o Vasco. Experiente, já tem 33 anos, é um cara que não esqueceu de jogar bola. Não é possível que o Guerra tenha esquecido de jogar o futebol que ele jogava em 2016 e 2017, então acho que seria interessante. Outro que também talvez seria interessante é esse próprio Matheus Fernandes, que é um jogador que já mostrou que também tem qualidade, mas quero saber de vocês aí, qual a opinião da galera em relação a esses reforços que o Vasco vem tentando aí junto com o Palmeiras. Beleza, galera? Então, ó, deixa aquele joinha no vídeo, não esquece de deixar aquela curtida aqui embaixo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui de notificações, e como sempre, peço pra galera compartilhar. Sempre que você tiver um amigo vascaíno que não conhece aqui o canal, fala pra ele, pô, vai lá no YouTube, quer saber as notícias do Vasco, bota lá, Mário Coelho Vasco, rapidinho você vai ficar sabendo de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, e além do mais, você participa de sorteios, promoções e tudo que a gente pode fazer pela família vascaína. Como eu falei, estamos a cada dia mais perto de chegar aos 200 mil vascaínos aqui no canal em um ano de existência, e assim que a gente bater essa marca aí, vai ter uma surpresa super legal, uma camisa aí maravilhosa que a gente vai estar sorteando com autógrafo de um dos ídolos aí da história do Vasco. Então fiquem ligados que vai ser para deixar a galera doida, uma relíquia para botar no quadro. Então, quanto mais vascaíno, mais rápido a gente conseguir aqui, melhor vai ser para vocês, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Não esqueça de responder a pergunta do Mário, quem são os 3 maiores artilheiros da história do Brasileirão. Corre aqui nos comentários, deixa lá sua resposta, que no vídeo de amanhã de manhã a gente responde para vocês. Demorou? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque vocês sabem, Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. 4 da tarde tem vídeo novo no ar, então fiquem ligados aí que tudo que rolar de agora até as 4 da tarde, a gente solta pra vocês no vídeo aí de daqui a pouco. Demorou? Tamo junto, Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, família, grande abraço.